Pronto, então, muito boa noite, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao estudo do livro A Simetria Oculta do Amor, né? Esse livro, eu já estudei, na verdade, esse livro outras vezes, eu estudei outras vezes com outras turmas. É um livro que eu acho, assim, ele, a base da constelação, né? A Simetria Oculta do Amor. E para isso, por isso eu estou estudando novamente. Outras vezes. Ai, Chico, foi o que eu fiz aqui. Não vai encostar isso. Então, muito boa noite. Vamos lá. A todos e a todas, muito bem-vindos para o estudo do livro, né? O estudo do livro A Simetria Oculta do Amor. Eu sempre digo que esse livro aqui ele é a base das constelações familiares. Por quê, gente? Porque ele traz, assim, praticamente toda a questão, né? Ele traz as 3 leis do amor, as 3 consciências, os sentimentos. Vocês vão ter que escutar um pouquinho, eu estou com uma faringitezinha, gente. Eu peço aí desculpa. Estou me recuperando dessa voz, né? Então, esse livro, A Simetria Oculta do Amor, ele é a base, porque ele traz a teoria do Bert de forma muito precisa. E se vocês quando vocês começarem a ler os livros de Bert, vocês vão ver que todos os outros livros eles têm praticamente o mesmo assunto. Ou é a simetria oculta do amor, ou é as 3 consciências, os sentimentos, e aí Bert vai destrinchando, né, todos os outros livros dele dentro dessas principais temas aí. Nós estamos aqui no 2º capítulo da leitura, que é o capítulo Homem e Mulher, a base da família. Vamos começar a processar bastante esse livro, porque ainda falta muita coisa para ser lida. Tivemos uma folga aí. E aí, como vocês sabem, eu gosto de ler a parte e depois eu trago para o debate. No processo que eu for lendo, gente, que vocês tiverem querendo falar alguma coisa, pode levantar a mãozinha, tá? Para poder falar, ok? Então, vamos lá. A base da família é a atração sexual entre o homem e a mulher. Eu quero já começar, né, falando isso daqui e abrindo já um parêntese aí. Aqui o Bert não faz nenhuma distinção de relacionamentos. Homem com homem, mulher com mulher. Não. Todas as formas de se estar junto como um relacionamento, a gente vai se incluir. Agora, a gente só precisa lembrar que, biologicamente, um filho só nasce a partir de uma mulher e de um homem. Até agora, né? Vamos dizer assim, até agora não se fez, 2 homens não fez um filho, nem 2 mulheres fizeram um filho. Sempre eles usam um recurso para poder solicitar desse par, de um homem e de uma mulher. E todo filho, ele é 50% da mãe e 50% do pai. Isso é a base mesmo genética, científica, né, gente? Nós somos 50% da nossa mãe e 50% do nosso pai. Por isso que Bert começa aqui. Quando um homem deseja uma mulher, deseja aquilo que, como homem, lhe é necessário e não possui, né? Quando uma mulher deseja um homem, também deseja aquilo como mulher que lhe falta. E aí eu acho interessante quando o Bert traz isso assim, que quando a gente deseja o outro é pelo aquilo que nos falta, porque eu, pelo menos quando eu leio isso, eu tenho uma impressão de que uma relação, né, ela vem transbordar aquilo que eu já tenho. E isso é muito interessante para as relações, para completar, né? De fato, eu sozinha, uma mulher sozinha, não conseguiria fazer um filho. E um homem sozinho também não conseguiria fazer um filho.
Então, a base é essa mesmo, de um homem e de uma mulher juntos. Um é aquilo que o outro necessita, e cada qual necessita daquilo que o outro é. Para que o amor tenha êxito, precisamos dar o que somos e receber do parceiro aquilo que necessitamos, dando-nos, recebendo e possuindo o parceiro, tornando-nos homem e mulher, e formamos um casal. A expressão amorosa na intimidade sexual e, às vezes, apenas o intercurso sexual, frequentemente ligam os parceiros, quer eles queiram, quer não. Não é a intenção ou a escolha que estabelece o vínculo, mas o próprio ato físico. Essa dinâmica pode ser observada no sentimento de proteção que algumas vítimas do estupro ou incesto experimentam para que os agressores e os encontros sexuais casuais que deixam traços dolorosos, né? A vergonha de mencionar e reconhecer esse aspecto como íntimo do relacionamento de um casal prende-se ao fato de que a paixão sexual ser vista ainda em certos círculos como algo abjeto e indigno. Não obstante isso, a consumação sexual constitui o maior ato humano possível. Nenhuma outra ação humana está mais em harmonia com a ordem e a riqueza da vida. E aí ele fala isso, gente, porque quando a gente começa a estudar os livros do Bert, a gente vê que ele diz o seguinte, né? Essa imensidão, esse portal de vida que os pais se tornam para o filho é o que é de maior. Então, quando um homem e uma mulher, eles consomem esse ato sexual e eles concebem um filho, eles deram o que eles podiam dar de mais profundo e divino à vida, que é um ser humano. Então, é grandioso. E aí o Bert diz que quando a gente consegue agradecer esse feito, né? esse grande portal de vida, a gente vai abrir um fluxo no nosso coração. Porque muitas vezes a parte humana dos nossos pais, elas deram a gente algo que é danoso, que é prejudicial. E aí a gente precisa, né, primeiro concordar que o que recebemos de bom foi a vida e que aquilo que eles nos deram de ruim, a gente agora vai fazer diferente. E esse é o maior processo de cura dentro das constelações que a gente pode ter, pode receber, quando a gente diz que confirma, né? Quando a gente confirma que, de fato, recebeu algo de muito danoso, um abandono, uma negligência, uma exclusão. Isso é algo que deixa marcado na alma uma dor profunda, mas que a gente toma a força desse destino e daí a gente diz, né? Então eu faço diferente comigo e com os meus. Eu não me abandono mais. Isso é a verdadeira cura humana. Não obstante isso, já li essa parte. Nenhum ato oferece tantas recompensas ou acarreta tantos riscos, exigindo mais de nós e tornando-nos mais sábios, compreensivos e humanos, quando a tomada do outro, o conhecimento do outro e a união do outro no amor. Comparativamente às outras atividades humanas, parece mero prelúcio, repetição, alívio ou consequência, uma imitação precária. A expressão sexual do amor representa também o nosso ato de maior humildade. E é interessante quando ele traz isso, né? Esse ato de sexual representa também uma humildade, porque a gente se coloca, né, gente, a serviço também de um e o outro da gente. A gente se coloca algo que vai engrandecer o outro e também o outro deve se colocar em algo que vai nos engrandecer. Em nenhuma outra circunstância nós nos expomos tão completamente, denunciando a mais cabal vulnerabilidade.
realmente um ato sexual é o momento onde a gente está mais vulnerável, a gente se apresenta com o nosso maior ser, né? E é por isso que a gente precisa buscar alguém com muita responsabilidade para atuar, né? Quando se for ter um ato sexual. Nada preservamos com mais recato que esse local íntimo onde os parceiros revelam um ao outro o ser mais profundo, confiando mutuamente esse ser. Graças à expressão sexual do amor, homens e mulheres deixam pais e mães para tornar-se, como diz a Bíblia, uma só carne. E quando o Bert fala isso, ele também fala sobre a lei da hierarquia. Quando um filho deixa a sua casa, né, deixa a casa dos pais e passa a construir uma nova família, um novo sistema, hierarquicamente, gente, aquele sistema agora é o que prevalece. Então, não é que a gente não vai cuidar dos nossos pais, mas a prioridade agora é sim dessa nova família que a gente constituiu. E a própria Bíblia, né, traz esse versículo aí, uma só carne. Gostemos ou não, o vínculo pessoal e, no sentido mais profundo, indissolúvel entre os parceiros, surge da união sexual. Somente esse ato faz dele um casal. Somente este ato pode torná-los pais. E quando ele fala isso, também para as pessoas que estão aqui, né, se formando em constelação familiar comigo, é importante também vocês saberem que um casal, quando ele não tem filhos, ele não forma um sistema. Eles formaram uma família, mas não um sistema. E daí seria, vamos dizer assim, em termos de emaranhamento, seria mais simples, né, para esse casal que conviveu, né? Agora eu estive em Brasília e eu conselhei uma pessoa que ela se separou, passaram 17 anos juntos e eles não tiveram filhos. E daí eles não formaram esse sistema, uma família. Eles não formaram um sistema, né? E como também já aconselhei outros casais que disseram, não, a gente se separou, mas a gente teve um aborto. Então, esses sim formaram um sistema familiar, certo? Levantou a mão, Jô? Ai, estou todo entupido. Fui eu, ele Ah, também. Silvia, diga. Então, um casal que adotou um filho, ele formou um sistema? Nesse caso, eles formam um sistema, sim, sistema e família. Por quê? Porque eles sustentaram a vida de alguém, né? É diferente quando o casal passa 30, 40 anos e não tem filhos, eles não formaram aquele laço, não tem esse laço consanguíneo, mesmo que seja uma filha adotada, mas aí eles formaram o sistema porque houve um modelo de sustentar uma vida, entende, Silvia? Sim, tá certo. Beleza, boa pergunta, Obrigada. gostei de nada. Gostando ou não, o vínculo especial, no sentido mais profundo, indissolúvel entre o parceiro, surge na união sexual. Somente esse ato faz. Ai, quero espirrar. Ai, gente, desculpa. Somente esse ato. Cadê? Cadê? Deixa eu ver. Somente esse ato faz dele um casal. Somente esse ato pode torná-los pais. Por isso, se a sua sexualidade for limitada de alguma maneira por inibições ou pela esterilização a um deles, o vínculo não se completa. Então, o casal, ainda que o casal deseje. O mesmo se aplica a relacionamentos platônicos, em que os parceiros evitam o risco da sexualidade e sentem menos culpa ou responsabilidade quando se separam. Depois que os parceiros se ligam pela intimidade sexual, a separação sem culpa ou sofrimento não é mais possível. Eles não podem partir,
eles não podem partir como se uma união nunca houvesse existido. Embora esse apego seja um problema para os pais que se separam, também protege os filhos da separação precipitada ou caprichosa. O papel crucial que a sexualidade desempenha na união dos casais evidencia o primato da carne sobre o espírito, bem como a sabedoria da carne. Somos tentados a desvalorizar a carne sem comparação com o espírito, como se o que faz a partir da necessidade física, do desejo do amor sexual, tivesse menos valor que os benefícios da razão e da moralidade. Mas o desejo físico mostra a sua força e mesmo sabedoria, do ponto em que a razão e a moralidade atingem os seus limites e recuam. O desejo continua a manifestar-se depois que as frias exigências racionais se esgotam ou embotaram. A razão superior e significado profundo que emerge das nossas necessidades físicas, instintivas, superam e controlam a racionalidade e a vontade. Eu não sei se vocês já observaram, mas em casais que eles casam, não sei se vocês conhecem alguém assim, eu já constelei pessoas assim, e aí eu fui me deparar com um pouco com a teoria do Bert, né? Porque a constelação, gente, ela é isso, né? Por isso que é importante, quando uma pessoa se forma em constelação familiar, ela se debruçar nos livros de Bert. Por quê? Porque aqui contém todo o conteúdo teórico e filosófico do que ele pensou, né? Bert é um grande pensador. E aí, o exemplo que eu ia trazer para vocês é o seguinte: quando um casal ele casa, e aí começam a tentar ter filhos, e depois de um certo tempo, eles descobrem que um dos parceiros é estéril. Eu não sei se vocês já observaram, ou se conhece alguém, mas, em geral, a relação ela vai se afrouxando, ela vai diminuindo os laços, até mesmo a questão do sex appeal, do tesão mesmo sexual, porque é como se algo não se completasse na alma, né? Então, é preciso o quê quando há isso entre um casal? É preciso muito esforço de ambos, né? Principalmente da pessoa que não é estéril, que ela poderia ter um filho e, no caso, ela não vai ter, dela poder dizer, assumir esse destino. Porque se essa pessoa que não é estéril, ela ficar dentro dela, mas dentro de mim não tem problema, comigo eu posso ter um filho, a questão é com ele. Se isso não tiver muito firme dentro dos sentimentos, acontece de ter muitas traições, entendeu? Isso é muito comum, de ter traições. E aí o outro parceiro, que ele é estéril, ele vai liberando essa pessoa para ter outras relações sem ela perceber, com a própria falta de apetite sexual, com a própria relação que vai sendo desgastada. Eu não sei se você já conheceram alguém que vivenciou isso, mas eu já constelei pessoas que vivenciaram esse movimento, né, de estar com alguém e, depois de um certo tempo, descobrir que aquela pessoa não pode ter filhos. E já chegou a um ponto do parceiro liberar, né? Não, eu amo muito você, mas como eu não vou completar com você tudo isso, eu libero você. E aí deixar de se relacionar com essa pessoa para poder essa pessoa encontrar um outro. Mas isso são outros níveis de consciência, né, gente? Assim, a gente não pode exigir que todo mundo faça isso, né? Vai de pessoa para pessoa. E nem isso é algo que tem que acontecer, entendem? Isso não é algo que tem que acontecer. Isso pode, sim, acarretar na vida do casal, mas se eles têm um propósito em comum, isso vai tentando se equilibrar, certo? Vamos lá.
A insistência de Helig no desejo sexual como uma força de criação e afirmação da vida contrasta vivamente com a visão dos que consideram os desejos da carne um aborrecimento ou um pecado, e também com o dos que vivem na sexualidade um simples prazer desvinculado da procriação. Os termos macho e fêmea denotam, entre outras coisas, a especialização fisiológica necessária para o ato de gerar. Então, isso aqui é certo, né? Só gera realmente entre um homem e uma mulher. Nesse sentido, macho e fêmea precisam um do outro, completam e complementaram um ao outro, mas seria grave erro reduzir a masculinidade e a feminilidade à única dimensão biológica. Entretanto, nos trabalhos psicoterapêuticos, revela que pessoas acostumadas a menosprezar ou ignorar uma importância encontram dificuldade nos seus relacionamentos íntimos. Quando Helig fala da expressão sexual do amor entre um homem e uma mulher, não exclui ou marginaliza outras formas afetivas de relacionamento sexual. Isso é importante vocês grifarem isso, tá, gente? Ele apenas insiste em valorizar esse aspecto imprescindível à procriação. É muito importante vocês grifarem, vocês que estão aqui na formação, é bom vocês grifarem essa parte, porque tem algumas pessoas que dizem que o Bert Helling, ele é contra a homossexualidade, e não é nada disso, né? E o livro aqui deixa bem clara essa página aí, página 36, ou dependendo da editora, da impressão, página 49. Então, quando o Bert fala macho, fêmea, homem e mulher, ele fala especialmente sobre a procriação. Então, outras formas de se relacionar, isso também vai acarretar um movimento sistêmico e um movimento também de emaranhamento, como qualquer outro, né? Tanto é, gente, que quando um casal homossexual eles se casam, dentro desse casal, desse formato, há um que tende mais a ser o masculino e outro que tende a ser o feminino. Ok? Deixa eu ver aqui. Vamos para outra página. Respeito pelo desejo. Se o desejo sexual de um dos parceiros não é correspondido, ou ele ou ela se vê numa posição frágil, porque o outro tem o poder de rejeitar, embora quem acede ao desejo não corra risco, parece mais forte. E aquele que deseja parece necessitado e exigente, em vez de generoso e doador. É como se o parceiro que acede ao desejo, mesmo amando, desse e ajudasse sem nada receber. Nessa dinâmica, o que deseja mostra-se agradecido, quando se recebe sem dar. E o que cede ao desejo sente-se livre, talvez mesmo superior, ou se a sua doação não implica nenhum gasto. Vamos lá entender isso aqui. Essa parte aqui do livro de Bert diz muito, gente, sobre essas relações mais, vamos dizer assim, algo mais machista, né? Algo onde muitos homens, às vezes, chegam em casa com desejos sexuais, e aí a mulher não está naquele dia que quer, e por esse papel de mulher, né, daquele homem casada com ele, ela acaba doando tudo isso para o ato sexual. Todo ato sexual ele vai estar dentro dessa lei do dar e receber. E é importante também a gente entender essa ação humana, né, do ato sexual dentro dessa lei do dar e receber também. Então, do mesmo jeito que você olha para o teu parceiro e você doa algo, você também quer receber algo. E é assim, a gente faz um carinho e a gente recebe um carinho também.
Então, o parceiro chegou primeiro no orgasmo, a gente também precisa aguardar a outra pessoa também chegar. E isso é um complemento de vida, né, gente? Isso é algo que a gente se coloca humildemente a serviço também, do jeito que o outro também faria do mesmo jeito, de forma humilde a serviço também, a nos dar prazer e alegria. Então, é por isso que ele fala sobre respeito pelo desejo, porque é um ato que a gente se coloca mais vulnerável, né? E aí a gente precisa também saber o que é que a gente pode oferecer e o que é que a gente quer receber também. Diga, Rani. Você falou sobre a questão ela perguntou sobre a família adotiva e tudo mais, né? Quando uma criança adotada, ela está inserida no sistema familiar da família que a adotou e da família biológica? É isso mesmo. Uma criança adotada, ela só ganha força dela quando os pais adotivos, isso seria o fluxo mais natural, tá, Rani? Seria o fluxo mais natural, quando os pais adotivos olham para essa menina e diz, né, eu me alegro porque em você eu vejo seu pai e sua mãe biológica. Então, Entendi. se os pais adotivos fazem isso, seja verbal ou na própria alma, na própria voz interna, essa pessoa ela ganha força de vida. Por quê? Porque houve honra a quem chegou primeiro na vida dessa pessoa. E quem é que chega primeiro na vida de uma filha adotiva, gente? A mãe e o pai biológico. Uhum. Mesmo que ela não tenha conhecido a mãe, que na hora do parto a menina já saiu, foi direto para os pais adotivos, mas as pessoas esquecem e fazem esse esquecimento até meio que proposital, elas esquecem que a filha passou 9 meses, né, no ventre daquela mãe. Então, se não fosse aquele ventre, essa filha não existiria. Eu acho isso tão lógico, gente. Eu não sei se é porque eu trabalho com isso, mas eu acho isso tão lógico. Essa criança, ela pertenceu a um ventre. Não me importa se essa mulher doou, por qual circunstância ela doou a filha dela. Não me importa. Ela sustentou, ela disse: fica, eu sustento essa vida. E o pai, aquele que geralmente, em 99%, a gente não sabe quem é o pai dos filhos adotados, esse homem, ele contribuiu geneticamente com a parte dele, com o esperma. Para mim, Então, isso é muito lógico. Muito lógico. E então quando, daí, Rani, quando uma mãe adotiva e um pai adotivo negam a origem do filho, esse filho vai crescer e vai se emaranhar todo na vida, porque a alma dele sabe de onde ele veio. A alma, gente, ela sabe o comportamento do pai e da mãe, mesmo que você nunca tenha visto. A aí é nesse humanidade ainda momento vai que se vai ter que curvar a esse cancelar a família conhecimento. biológica. Como é? Aí é nesse momento que tem que começar constelando a família biológica para depois a família adotiva. Exatamente. Tem que constelar, Entendi. tem que trazer, né? Tanto a mãe como a pessoa adotada. Quando é adotado, eu peço para trazer todo mundo, seja o pai, a mãe biológica e o pai, a mãe adotivo. Porque essa pessoa tem dois sistemas. Entenderam, gente? Entendi. Muito bom. Ela tem Obrigada. dois sistemas, não adianta você negar. Porque o que é que as mães, em geral, as mães fazem quando pegam filhos para adotar? A primeira coisa é condenar a mãe biológica. Tá vendo que coração ruim dessa mulher? Pegou a filha e deu. Que coração, falta de amor, né? Só que é justamente o contrário. Foi tanto amor por essa filha ou por esse filho, que essa mãe, ela disse: eu dou, porque essa filha vai ter outro destino, um destino diferente do meu. Então, eu, como consteladora, eu vejo isso, sabe? Eu vejo que o amor é tão grande e é um amor
que ela se submete a ela romper com a coisa mais profunda que uma mulher pode ter, que é o sentimento materno. Então, é isso, né? Respondi, Rani? Sim, muito obrigada. De nada, querida. Vamos lá. Para que um relacionamento se mantenha o risco de rejeição, bem como as alegrias e os prazeres da entrega, tem de ser compartilhado. Desejar é ainda difícil para muitas mulheres, pois tem de romper fortes tabus culturais e receiam ser rejeitadas ou temidas se expuserem seus desejos, né? A cultura, né? A cultura mostra que o homem pode dizer que está com desejos, que quer fazer de um jeito ou de outro, mas as mulheres, né, devido a essa cultura que existe, e até as casadas, principalmente as mulheres casadas, né, ainda tem muito dessa cultura dela não dizer como ela quer, como ela deseja um ato sexual, porque ela tem que ser a pura, a recatada, né? E aí tem que manter esse padrão de muito pura por ser casada. E eu vejo, né, eu que estou constelando há muito tempo, eu vejo que uma boa parte dos homens eles vão para esse movimento mesmo de outras mulheres por conta disso, por conta dessa cultura que a mulher casada ela tem que fazer numa posição só, não pode dizer o que deseja a mais, né? E isso vai rompendo esse ato sexual entre eles, né? Fica algo meio que o homem só diz como deseja. Os parceiros que zelam pelo desejo devem concordar que quando o ser mais íntimo do outro está aberto e vulnerável, e é o que acontece quando o desejo é exposto. Devem respeitar esse desejo, ainda que não atendam. Viu, gente? Ainda que não atendam. Nessa situação, ficam absolutamente vulneráveis, de sorte que o parceiro não deve correr o risco de uma rejeição humilhante, quando sente e expressa desejos. Se os casais levarem isso na devida conta, poderão desejar novamente, fazendo com que o relacionamento se estreite e se aproxime. Então, o Bert fala bem claro aqui, né, que esse diálogo, né, vamos chamar isso de diálogo, né, esse diálogo que deve ter entre os parceiros, para dizer como se sente melhor no próprio ato sexual, isso deve ser respeitado e zelado, para que possa estreitar e aprofundar a forma como esse casal vai se encontrar dentro dessa química. Ambos devem desejar e cada qual precisa trancar o desejo do outro com respeito e amor. Quando a sexualidade promove o relacionamento e constitui o seu objetivo, tanto a sexualidade quanto a parceria afetuosa passa a ser mais profunda, mais livre e mais autêntica. Ou seja, quando a gente tem no outro uma confiança do que a gente pode dizer e não ser julgada ou condenada, isso vai aproximar, né? E aprofundar essa relação também. Deixa eu ver aqui. Para que a parceria entre homem e mulher cumpra a sua promessa, o homem tem de ser homem e a mulher tem que ser mulher. E é muito interessante quando o Bert traz isso, né, gente? Homem tem que ser homem, mulher tem que ser mulher. Porque a gente vê mesmo que existe aí, às vezes até inconscientemente, uma disputa, né? Uma disputa entre esses dois sexos, entre quem é mais homem, ou às vezes quem é mais mulher, quem é mais feminino dentro dessa relação. Nessas parcerias, a mulher se interessa pelo homem enquanto ele permanece homem e vice-versa. Isso quer dizer que o homem desejoso de amar uma mulher como sua parceira, em igualdade de condições, tem de preservar a necessidade que tem dela, preservando ao mesmo tempo a sua incompletude.
quando ele fala, né, que o homem tem que ser homem, a mulher tem que ser mulher para esse casal complementar, é porque existe essa força energética que atrai esse parceiro e que completa você. Então, e isso vale para também, gente, para as relações homossexuais, porque dentro das relações homossexuais também tem um parceiro que tem mais um campo de energia masculino e tem aquele parceiro que tem um campo mais de energia feminino. E isso é da natureza, né? Da nossa natureza mesmo, uma natureza feminina e uma natureza masculina, mesmo que estejam unidos 2 homens ou 2 mulheres. Foi a Silvia que levantou a mão? Foi, por exemplo, um casal homoafetivo, eles, ao adotarem uma criança, eles formam um sistema? Formam um sistema normalmente, igual como um casal hétero que adotou uma criança. Certo. E se você observar, eu tenho muitos amigos meus, muitos mesmo, gente, que são homoafetivos e são famílias lindas, lindas, lindas mesmo, tá? E eles adotaram crianças e tem um, né, que tem uma natureza mais materna e outro que tem a natureza mais paterna. Isso é muito do ser humano, ter uma energia feminina e uma energia masculina, mesmo sendo casais homoafetivos, entendeu, Silvia? Tá, obrigada. Eles formam família e sistema do mesmo jeito, gente. É importante quem está estudando as constelações perceber isso. Eu estava em Brasília semana passada, e eu estava assim conversando, eu estava caminhando lá no parque, e uma mulher começou a caminhar ao meu lado e começou a conversar. E parece que as pessoas sentem, né, quando a gente é terapeuta, porque elas começam a conversar coisas assim que a gente diz, gente, nem parece que essa mulher não me conhece, né? E elas dizendo assim, ela começou a conversar comigo assim, olha, como é teu nome? Eu falei, Elisângela. Ela disse, eu vou desabafar um pouco contigo. Olha, eu sou muito grata aos homossexuais. Eu disse, é mesmo? E por quê? Olha, se não for, eu trabalho num local aqui em Brasília que faz adoção de crianças. E se não fosse os homossexuais, essas crianças estavam perdidas, sem lar. E eu falei, como é que é o índice lá? Me diga aí. Então, quer dizer que o casal hétero não quer? Ele falou, não, os héteros estão querendo adotar mais filhos brancos, os olhos claro e novinho demais, né? E os homossexuais chegam com esse resgate. Então, para você ver, né, gente, que tudo na vida tem aquilo que vem para evoluir, para aumentar. Então, ela me dizendo assim, que, estatisticamente, as crianças de orfanato elas estão sendo mais adotadas pelos homossexuais do que pelos casais héteros. Então, quem somos nós, né? Para julgar, né? Os casais homoafetivos, como eles foram colocados de lado, sempre viveram nessa situação de não pertencimento, né? Então, eles têm essa sensibilidade de escolher crianças que também sofreram como eles, né? Sim, é verdade. Isso é muito bom, né? Porque apura essa alma dessas pessoas, né? E aí resgata esses seres humanos que estão sem lar, né? E aí eu achei muito massa isso que ela veio me dizer, né? A visão sistêmica é exatamente o oposto da ideia popular, segundo o qual os homens devem desenvolver seu lado feminino e as mulheres seu potencial masculino. Espera aí, eu pulei aqui, vamos um pouco mais para cima. Isso quer dizer que o homem desejoso de amar uma mulher como sua parceira, em igualdade de condições. Tem de preservar a necessidade que tem dela, preservando ao mesmo tempo sua incompletude. Em vez de desenvolver o feminino dentro de si, deve deixar que a parceira lhe ofereça isso como um presente e aceitá-lo. E aí eu queria fazer um parênteses aqui para a gente conversar um pouquinho, porque, por exemplo, eu atendo muitos casais que vêm se queixando, né, que a relação está ruim, a relação ficou diferente e tal, depois de tantos anos.
E aí, o que é que eu percebo, né? Que às vezes tem algumas mulheres que ela tem uma força tão masculina, gente, tão masculina, não é que a gente vai retirar essa força dela, porque se essa força chegou para essa mulher dela se tornar mais masculinizada, é porque ela tentou sobreviver a alguma coisa, e foi essa força que fez ela chegar onde ela chegou. Eu entendo assim, e é por isso que eu preservo todos os sentimentos dos meus pacientes. O meu paciente, às vezes, chega bem arrogante. Ai, eu adoro, gente. Eu adoro quando ele chega bem arrogante, para eu ir moldando a arrogância dele. Por quê? Porque a arrogância dele não se formou por acaso, né? Ninguém tinha 3 anos e pensou assim: ai, quando eu crescer, eu quero ser uma pessoa arrogante, nariz empinado, né? Então, ninguém pensou. As circunstâncias da vida levaram você a se unir com o seu ego e dizer: ou eu vou ser arrogante para não ser mais humilhado, ou então eu vou acabar comigo mesma. Então, é por isso que eu, enquanto terapeuta das emoções, né, de trabalhar com as emoções, eu vou cuidando de cada sentimento que eu percebo no meu paciente. E aí, quando chega uma mulher muito masculinizada, se queixando: Elisângela, meu marido não faz nada, é um mole, um banana, não toma uma atitude para nada. Eu já sei que ela deixou de ter esse papel mais feminino e ela assume o papel masculino da família e o marido assume o papel feminino. Eli, esse casal tem jeito demais, demais, gente. Não há necessidade de se separar ninguém. Se uma pessoa está com uma energia mais masculinizada e o marido mais feminino, e eles são um casal hétero, vamos só dar uma equilibrada para poder eles permanecerem, porque vai ficar desse jeito. Em geral, vai ficar assim. Ela tem uma força mais de decisão e ele é uma força mais de ir com o que ela decidir. E aí eu percebo, né? Eu libero um pouco ela para falar, para conversar. E, em geral, ela faz assim: ó, sou eu que troco a lâmpada da casa, sou eu que levo o carro para o mecânico, sou eu que pago as contas. E ele faz o quê? Ele fica o tempo todo dentro de casa e faz o almoço, faz a feira. Então, eles trocam o papel totalmente, né? E isso pode, sim, gerar um desequilíbrio no casal. Por que gera um desequilíbrio, gente? Vamos lá. Porque as pessoas, uma mulher se toma força masculina de forma inconsciente. Vocês estão me entendendo, né? Ela tomou a força masculina, ela é uma mulher, mas ela se tornou mais masculina por uma necessidade lá no sistema dela. Aí ela não percebe que ela faz primeiro, que ela troca a lâmpada, que ela ajeita o carro, que ela banca mais a casa, ela não vai se percebendo. Por quê? Porque o ser dela se tornou tão masculino que se tornou ela. Então, quando ela vem para constelar, eu preciso, dentro do processo terapêutico, fazer com que as percepções dela observe que ela está sendo o homem da casa, para que ela possa dar um espaço para o marido se masculinizar. Ela tem que o quê, gente? Recuar o masculino dela. Porque se ela não recua o masculino dela, vai acontecer o quê? 2 bicudos não se beijam. 2 homens, né? Como a gente está tratando de um casal hétero, 2 homens não se beijam. Até dentro do casal homoafetivo, se todos os 2 tiverem uma força muito masculina, também vai ter esse mesmo problema. Dos 2 bicudos não se beijam, um querendo mandar de todo jeito. Então, é importante que o constelador, a consteladora familiar, ela traga a percepção da paciente para que ela diga: agora eu tomo o meu papel de mulher, de feminina. E aí, quando ela tomar esse campo mais feminino, ela vai começar a observar as atitudes dela. É a forma que a percepção dela precisa chegar para a própria vida. E aí ela vai observar que, na hora que a lâmpada queimar, ela não vai trocar. Ela vai dizer, né?
E aí, queimou a lâmpada, e agora? E ela vai dar o tempo desse homem tomar atitude, porque se ela não faz, alguém pode ir lá e fazer. Então, é importante, como terapeuta da constelação familiar, que a gente vá trazendo o outro para a percepção de como ele atua, em que campo de energia, se é no masculino ou se é no feminino. Entenderam? Deixa eu ver aqui o que a Rani escreveu. E falam que essa energia masculina é muito boa para o profissional, né? Teria como direcionar para o profissional no movimento da constelação? Olha, Rani, nós terapeutas da constelação familiar, a gente precisa ter as duas energias, a masculina e a feminina, porque tem algumas constelações e alguns pacientes que eles vêm tão assim, aguerrido, tão rígido, que a gente precisa ser feminina, amorosa e materna. Mesmo sabendo que você não vai ser a mãe desse paciente. Mas aí, com algumas palavras, você vai ter um movimento mais de acolher. E tem outros pacientes, né? Aí eu vou dar o meu exemplo. Quando o Bert Helling me constelou, ele me constelou com a força masculina dele. E Bert, ele tem uma força mais feminina. Não sei se vocês observaram, a Sophie Helling, que disse, vamos levar essas constelações para o mundo, né? A Sophie foi com toda a força dela masculina. E é um casal que deu super certo. Então, quando o Bert me constelou, lá em Brasília, lá no Auditório Ulisses Guimarães, ele viu que eu estava com a minha alma muito debilitada. Ele sentiu, né? E aí o Bert, né? Ele até depois que fez isso, ele disse, ninguém faz isso, só quem tem autorização de fazer isso sou eu. E aí o Bert Helling, ele me perguntou, viu, Rani? Me perguntou assim, qual a sua palavra de vida? E eu não soube dizer. E depois de me deixar uns 15 minutos pensando, que me perguntou de novo qual a sua palavra de vida, o que eu não soube responder, ele falou, eu sei qual é a sua palavra, posso dizer? Eu falei, pode. Ele me disse uma palavra. Quando ele disse, eu chorei profundamente. E daí, depois que eu terminei de chorar, ele pediu para eu curvar o meu corpo, e eu coloquei meu corpo aqui como se fosse deitado em cima das minhas pernas. E sem ver, o Bert trancou a mão dele e me deu um murro nas costas, né? Lembrando que isso não é processo terapêutico, ele que faz isso, fazia, né? E aí o Bert me deu um murro nas costas. E aí eu tomei aquele fôlego, me levantei, inclusive até como boa ariana, eu não levo desaforo para casa, eu me levantei para socar ele também, né, gente? Para dar um murro em Bert Helling. Tanto é que ainda eu fiz assim, aí lembrei que era o Bert Helling, né? Porque eu ia revidar. Mas eu ia revidar mesmo, porque eu sou ariana e eu não gosto de levar briga para casa, não. Eu gosto de resolver onde eu estou. E aí, quando eu me levantei, que eu fiz assim, aí todo mundo caiu na gargalhada e eu me toquei. Opa, é Bert Helling, né? E então, quando o Bert tomou aquela atitude, ele tomou com o masculino dele, viu, Rani? Ele disse, eu preciso ser o pai dessa moça. Eu preciso hoje dizer a ela que ela precisa viver. E aí, aquele murro que o Bert me deu, e até eu conto isso no meu curso que tem lá na Hotmart, eu fui para Brasília, para vocês terem uma noção, eu fui com umas 5 constelações certas. E para passar uma semana, eu passei um mês, eu constelei mais de 80 pessoas. 80. Mas depois do murro do Bert. Porque eu fui para o mundo. Ali foi o masculino dele, eu senti. Tanto é que em outra constelação, porque eu tive a sorte dele abrir 3 constelações minhas, viu, gente? E numa outra constelação que o Bert me colocou também no palco, ele foi extremamente feminino. Extremamente. Tanto é que ele só disse uma palavra assim. Pediu uma consteladora que estava lá na plateia, que é a Mimanza, e disse assim, Mimanza, fique aqui no meio dela, entre eu e um rapaz que estava representando a minha mãe. E aí Mimanza chegou, ficou no meio, eu caí de joelho, o rapaz também, e aí ele só disse isso. Ele disse para o rapaz que estava representando a minha mãe, ele disse assim,
essa daqui é sua mãe, não ela apontando para mim. Então, ali ele foi extremamente feminino. E a voz dele doce, suave, entende? E eu aprendi muito com o Bert Helling, muito mesmo, porque tem hora que eu sou maior do que um macho, maior do que um masculino. Eu digo umas coisas para os meus pacientes, que eu digo, meu Deus do céu, como é que eu tive coragem de dizer isso? E o paciente sai, meu Deus, a melhor consteladora, ela curou, disse uma coisa que ninguém nunca teve coragem de dizer. E aí depois eu volto. E tem hora que eu sou extremamente amorosa. Entende? Sim. Olha, gente, eu comecei a perceber que eu tomo personas na hora de constelar. Como foi que eu percebi? Quando eu comecei a fazer assim, eu constelando o tempo todo, constelando, aí eu vou fazendo amizade com alguns pacientes, né? E faço amizade também com algumas meninas que se formam comigo. E a gente acaba saindo para tomar um cafezinho, tal, não sei o quê. E eu comecei a observar que eu sou tímida. Gente, eu sou tão tímida, vocês não têm noção. E aí eu saio com a pessoa depois do terceiro encontro, é que a Elisângela começa a se soltar mais, a falar, a rir, porque eu percebi que eu, na minha verdadeira persona, no meu verdadeiro self, eu tenho uma timidez. E para eu poder confiar no ambiente onde eu estou, eu tenho que ter passado pelaquele ambiente, a minha pessoa, umas 3 vezes. Mas, como consteladora, eu não sou tímida. Como consteladora, eu vou para a plateia, pego o microfone, eu canto, e minha voz não é boa, mas eu canto. Eu, faço tudo. E eu comecei a achar isso interessante. Eu falei, caramba, a gente tem realmente um papel, né, como uma profissional, né? Então, é isso, né? Então, tudo depende, sabe, Hanna, de atuar com o feminino ou com o masculino. Entendeu, querida? Então, vamos lá. Vamos seguir. Eu não gosto de ler esses negocinhos aqui que o Bert... essas historinhas aqui, eu deixo para vocês lerem, tá? A mulher que tenciona amar o homem deve também aceitar o masculino da sua parte. Quando o homem e uma mulher anseiam por aquilo que o outro possui, possuindo, por sua vez, aquilo que o outro procura, torna-se iguais na sua incompletude. E isso daí, mais uma vez, eu reforço. Tem mulheres que estão acirradas na briga para ser mais homem do que o próprio marido. Eu estou com um caso aqui no Nordeste, constelando um casal, que o cara é o que é o dono da empresa, é o que construiu a empresa e tudo mais, mas a mulher dele quer chegar nos cantos e primeiro ser valorizada primeiro do que ele. Se alguém diz assim, muito obrigado, João, ela quer dizer sim, e eu? Então, assim, não é só, gente, uma questão de direitos iguais, sabe? É uma questão de disputa mesmo, de disputa que algumas mulheres ou alguns homens, porque tem homens que disputam a maternidade com a mãe. É esse ponto que o Bert nos chama a observar. Então, assim, é o papel que nós temos. E lembrando, gente, que esse papel, né? Se você é uma pessoa que é uma mulher, mas você tem uma força muito masculina, e seu marido é um homem e tem uma força muito feminina, ainda assim esse casal pode dar certo. Mas aí vocês têm que respeitar. Como, por exemplo, um casal que eu constelei, que a menina sabia que ela tinha uma força mais masculina, mas os filhos só queriam dormir com o pai, que o pai colocasse para dormir. Então, a mãe começou a se chatear. Não, mas eles não querem que eu bote eles para dormir e tal. E nos outros momentos do dia a dia da família, ela era mais a parte masculina. Então, automaticamente, as crianças foram para o lado mais materno, que é do pai. Então, quando um casal tem essa energia trocada do masculino e do feminino,
É importante que a pessoa que diz, não, eu sou uma mulher, mas eu sou muito masculinizada, que ela tenha a compreensão desse papel que está invertido. Porque aí também não vai ter problema, o casal vai conseguir se sustentar numa boa. Se ela diz, não, realmente, eu sou mais masculino do que meu marido. Mas eu não quero, gente, eu não destituo o papel dele de homem da casa. E o homem também, quando ele se vê que ele é a parte mais feminina, ele também vai precisar dizer, eu não destituo a parte feminina da mãe desses meus filhos. E aí o casal pode dar certo. Quem foi que levantou a mão? Silvia, pode falar. E essa mulher que tem essa energia yang tão acirrada, normalmente pode ser a que dá mais e tem que tomar cuidado com o equilíbrio do dar e receberás, né? Exatamente. Exatamente. Ela dá mais, porque ela tem essa energia mais masculina, então ela tem que também compreender que ela tem essa força e que ela não pode reclamar em algum momento, né, do homem que está ali apenas para receptivo, de forma mais receptiva, né, porque está trocado o campo de energia. Mas é necessário também o que, Silvia? Que ele, mesmo tendo o papel mais feminino, que ele também ofereça. Porque o segredo das relações é dar e receber. Então, quando isso vai se equilibrando entre esse dar e receber, o casal vai se tornando, o casal e o casamento vai se tornando mais leve. E mesmo que não seja casamento, as relações se tornam mais leves. Por exemplo, se você mora com alguém, com, sei lá, com seu filho, com sua filha, com uma amiga, com um amigo, com quem quer que seja, tem que haver combinados. Não, você joga o lixo, eu lavo os pratos. Eu cozinho, tem uma música que diz isso, né? Eu cozinho e você lava os pratos, né? Então, assim, tem que ter esse servir. Como se eu jogar o lixo, como ele vai se sentir quando ele chegar lá e tiver uma sacola nova lá no saco do lixo. Então, é agradável. Não sei se você, acho que sim, vocês já devem ter vivenciado isso, de uma convivência ser uma convivência de troca. Né? Eu digo isso, gente, porque quando eu me separei, eu fiquei com o meu filho, né? Então, desde os 5 anos que eu fico só com Pedro. E aqui em casa, eu sempre coloquei a regra dele recolher o lixo e jogar. E hoje mesmo, né? Hoje eu estou aqui em João Pessoa, vim em casa, e aí hoje de manhã eu me acordei mais cedo, eu sei que isso é responsabilidade dele, mas eu me acordei mais cedo, eu estava com o tempo mais livre, eu passei nos banheiros, numa cozinha, recolhi o lixo e coloquei ali. E eu estou contando isso aqui para vocês que aconteceu hoje, dia 26. Aí, quando o Pedro se acordou, eu já vi ele passando pelos banheiros para recolher o lixo. Aí eu me encontrei com ele no corredor, ele falou assim, mãe, a senhora já recolheu, foi? Eu falei, foi. Ele falou, mãe, muito obrigada. Eu, de nada, filho. Ele pegou o lixo que estava na cozinha e levou lá para baixo. Então, isso é agradável na convivência. Estão entendendo, gente? Isso é agradável. É mostrar para o outro que você está a serviço de uma boa convivência. E o outro também mostra para você. Então, toda relação é uma relação de troca, de dar e receber. Aquela pessoa que só quer dar e a outra só quer receber, vai ter desequilíbrio. Quem dá muito se sente superior. E quem recebe se sente desvalorizado, porque não teve o esforço de também pensar e agir. Quem recebe, gente, está estático na vida, está parada só recebendo. Isso não pode acontecer nas relações, porque quem só recebe vai trair e abandonar. Trair e abandonar. Foi a live que eu dei ontem, né? Está aí no meu canal do YouTube, o Papo Sistêmico, a síndrome da boazinha. Então, quem só recebe vai trair.
Mas, ó, qualquer relacionamento, filho com mãe, casamento, amiga, amigo, qualquer pessoa. Porque ela não tem um esforço de também servir. Porque quando a gente faz alguma coisa para o outro, a gente está servindo. A gente está se colocando na humildade, em servir. Todo serviço é um processo de humildade. Entenderam? E aí é por isso que o outro reconhece, né? Quando ele está servindo, ele reconhece. E é reconhecido ao mesmo tempo. Entenderam, gente? Deixa eu fechar aqui o Instagram, me despedir. É isso, pessoal. Esse é o estudo do livro A Simetria Oculta do Amor, de Bert Helling, comigo, Elisângela Barbosa. Então, até o próximo encontro. Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Não, eu tô tudo certo. Quem foi que disse? Anne foi? Anne. Linda. Tá bom, gente. Hoje eu vou ficando por aqui por causa dessa garganta, para eu ir me recuperando, certo? Então, agradeço demais a participação de vocês. Vou fechar aqui a gravação e vou fazer mais uma vez uma pergunta, se alguém tem alguma coisa, que possa ser que queiram falar algo que não queiram que fique gravado. Então, é isso. Muito obrigada para quem esteve aqui. E quem vai assistir no canal do YouTube, curte, comenta, compartilha, divulga meu canal, se inscreve, que isso ajuda demais. Ai, chega.